Olá, seja bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Boa noite. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquiva pedido de investigação contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Prefeitura de São Paulo recua após anunciar que bares e restaurantes seriam obrigados a pedir passaporte da vacina para clientes. E você vai ver também. Já passa de 36 horas o trabalho de combate ao incêndio em área de floresta num parque estadual paulista. Fogo no Parque Estadual do Juqueri atinge 40% da vegetação e deixa um rastro de destruição pela Grande São Paulo. A seca prolongada provocada pela falta de chuva coloca em risco o abastecimento de água para os paulistas. O sistema Cantareira de Represas opera em estado de alerta. Segundo especialistas, a previsão é que o volume útil caia para 20% até o fim do ano. Falta de vacinas contra a Covid-19 adia o começo da imunização de adolescentes no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Governadores e vice-governadores de 24 estados e do Distrito Federal se reuniram hoje em Brasília para discutir a crise institucional entre o governo Jair Bolsonaro e o Judiciário. Nesse encontro realizado no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, os representantes estaduais decidiram solicitar uma reunião com o presidente Bolsonaro. O objetivo é tentar reduzir a tensão entre os poderes. O grupo também pretende se reunir com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A reunião do Fórum dos Governadores ocorreu 3 dias após Jair Bolsonaro pedir o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os 2 estados que não tinham representantes nesta reunião foram Amazonas e Tocantins. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou parecer favorável à recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos. Relator da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Braga afirma que Aras reúne os requisitos necessários para continuar no cargo. A sabatina do Procurador-Geral da República na comissão será realizada amanhã. Depois, o nome de Aras será levado ao plenário, onde são necessários no mínimo 41 votos para ser aprovado. A votação é secreta. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou um pedido de 2 senadores para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fosse investigado por um eventual crime de prevaricação. Para eles, a Aras teria deixado de investigar atos cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Moraes entendeu que os elementos apresentados pelos senadores não são suficientes para dar prosseguimento ao processo. E o Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu sobre a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos. Vamos conversar com o repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, que traz os detalhes para a gente. Boa noite. Tony, seja muito bem-vindo. Então, vamos precisar de mais uma dose, né? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso aí, o Comitê Científico da Prefeitura aprovou e, portanto, entre setembro e novembro, quem tem a partir de 60 anos e o esquema vacinal completo há pelo menos 6 meses, vai receber essa 3ª dose de reforço da vacina da Pfizer ou da Oxford AstraZeneca. E isso independe de qual imunizante tenha recebido anteriormente. A aplicação vai começar pelos idosos em instituições de longa permanência e depois será feita de forma escalonada por idade. A preocupação é clara com o avanço da variante Delta. O Rio de Janeiro é considerado o epicentro da cepa e, no momento, está com 96% de taxa de ocupação de leitos de UTI e 87% de enfermaria. Mesmo assim, o final de semana foi de aglomerações, praias lotadas, muita confusão, muito tumulto, principalmente no transporte público, na volta para casa, com 30 ônibus depredados e prejuízos que chegam a R$100 mil. Por falta de doses, a vacinação de adolescentes que deveria começar hoje aqui no Rio de Janeiro foi suspensa. Só pôde se imunizar o adolescente entre 12 e 17 anos com deficiência. Vamos ver na reportagem. Foi um dia de alívio em família. Pais e filhos compareceram juntos aos postos de vacinação.
Hoje foi a vez de imunizar adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência. Uma data muito comemorada por quem não via a hora de dar mais proteção e liberdade para os familiares mais vulneráveis, como João Pedro, que tem autismo e já está há um tempão em casa. Também estava assim, esperando muito, porque ele ficou realmente numa quarentena muito rígida esse tempo todo, né? Ainda está fazendo a escola no formato online, né? Então, para a gente realmente é um alívio. Para receber a vacina, era preciso apresentar documentos como o laudo médico, o cartão de gratuidade do transporte público e a comprovação de atendimento em centros de reabilitação. Rafael foi ao posto com o pai, exibiu o cartão de vacinação. Só faltava ele para completar a imunização da família. Estou esperando agora para tomar a segunda vacina e também agora já estou muito mais tranquilo e me sentindo mais protegido. Hoje também seria o dia de começar a vacinação de adolescentes de 17 anos no Rio de Janeiro. Mas a prefeitura não recebeu doses suficientes para retomar o calendário e agora aguarda a chegada de uma nova remessa. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde entregou 330.810 doses aos 92 municípios. Elas chegaram na noite de sábado, foram imediatamente retiradas pela Prefeitura da capital e usadas hoje mesmo. A expectativa é que amanhã o Rio receba mais doses e o calendário de vacinação dos adolescentes comece na quarta-feira. O secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans, afirmou que, diante da escassez de imunizantes, a Prefeitura pode até mesmo passar a negociar diretamente a compra de vacinas. A Prefeitura do Rio sempre teve uma posição muito firme que o Ministério da Saúde deve fortalecer o Programa Nacional de Imunização e ele deve centralizar essa compra e acelerar essa compra. Então, a nossa expectativa é que o Ministério da Saúde faça a compra e os aportes necessários para que os municípios não precisem negociar diretamente. Vamos agora conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você de casa. Olha só, gente, a gente começa essa semana com mais de 124 milhões de pessoas vacinadas aí com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 58,68% da população. Já receberam as duas doses ou a dose única, 55.997.219 pessoas, o que dá aí 26,44% da população brasileira. E até agora já foram aplicados mais de 180 doses de vacinas em todo o país. Agora a gente já vê os estados que mais vacinaram a população, né, proporcionalmente. São Paulo está na liderança, com mais de 71% da população vacinada. Distrito Federal com mais de 63%, Rio Grande do Sul com 63,47% da população vacinada com a primeira dose. Mato Grosso do Sul com 63,19% e Santa Catarina com 61,65% da população vacinada aí com uma dose do imunizante contra a Covid-19. Augusto. Obrigado, Gabriela. A Prefeitura de São Paulo recua da proposta do passaporte da vacina. A ideia inicial, anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, era de só permitir a entrada de clientes vacinados em shoppings, restaurantes e bares. Mas depois, o secretário municipal de saúde disse que nesses locais a apresentação do comprovante será apenas uma recomendação. Em entrevista ao jornal Agora, Edson Aparecido disse que em eventos e teatros, por exemplo, o comprovante será obrigatório. A medida vai entrar em vigor no próximo dia 30. Em nota, a Associação de Bares e Restaurantes afirmou que é contra a iniciativa. O sistema Cantareira, que capta e trata a água consumida por parte dos moradores da Grande São Paulo, está abaixo dos 38%. Outros reservatórios também preocupam. Vamos ver essas e outras informações agora na reportagem de Estela Freitas. Até o dia 10 de agosto, o índice ainda estava acima de 40%. Mas de lá para cá, não para de cair. E a previsão é que o sistema chegue a dezembro com 20% do volume útil, segundo o consórcio PCJ, responsável por gerenciar as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Situação parecida com a crise hídrica de 2014, quando foi preciso usar o volume morto que fica abaixo das tubulações de captação para não faltar água aos consumidores.
consumidores. Sobrevoando o sistema Cantareira, dá para identificar a gravidade da seca no reservatório com baixíssimo nível da água. Numa situação normal, ele deve ter pelo menos 60% da capacidade, sendo responsável por abastecer mais de 7 milhões de pessoas por dia na Grande São Paulo. Mas a falta de chuva deixou o sistema em situação de alerta, quando fica abaixo de 40%, segundo regras operacionais definidas pela Agência Nacional de Águas. Nós temos avaliado esse cenário de forma permanente, diariamente, e requer atenção. Mas as nossas projeções apontam que as represas terão nível satisfatório nos próximos meses. No momento, o reservatório de Cantareira está com 38,2%, do Alto Tietê com 45,6%, Guarapiranga 49,6%, Cotia 58,8%, Rio Grande 68,7%, Rio Claro 43,4% e São Lourenço 56,2%. Todos esses reservatórios são administrados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que descarta o desabastecimento de água. Esse sistema, composto por 7 mananciais, dentre eles o sistema Cantareira, hoje é integrado e flexível. Isso significa que podemos fazer transferência de água e abastecer regiões diferentes com apenas um sistema. A Sabesp também reforça a responsabilidade da população em economizar água. O uso excessivo é outro fator que reflete na falta do recurso em algumas regiões do estado. Na Brasilândia, a zona norte da capital, há racionamento independentemente de crise hídrica, segundo o líder comunitário. Todos os dias, após as 22 horas, falta água nas torneiras. A água ela só é reaberta no dia seguinte, a partir das 5, 6 da manhã. É um problema antigo que precisa ser resolvido, né? E não dá para ficar a vida toda sem água durante a noite. Cidades do interior de São Paulo já sofrem com a falta de água. Em Valinhos, o Departamento de Águas e Esgotos declarou em nota a possibilidade de desabastecimento por causa do baixo nível dos reservatórios e da pressão na rede de distribuição de água. Disse ainda que a cidade está a um passo da bandeira vermelha do Plano Municipal de Estiagem e Racionamento de Água. Em Salto, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que o abastecimento de água foi suspenso ontem como medida de emergência. Com nível baixíssimo da barragem do Piraí, responsável por mais de 80% do atendimento à cidade, o órgão afirma que as máquinas não conseguem captar água e foi preciso fechar o abastecimento para recuperar o nível. Em Itu, a Companhia Ituana de Saneamento anunciou a ampliação do rodízio de abastecimento de água para manter o atendimento à população e preservar os mananciais. Por lá, os imóveis são abastecidos dias sim e 2 dias não. Esse especialista em meio ambiente dá exemplos de como poupar água e colaborar com a sociedade para minimizar os impactos da falta de chuva e evitar a necessidade de racionamento no estado. E enfatizar para a família que precisamos economizar. Colocar redutores de vazão nas descargas, chuveiros e torneiras e principalmente no banheiro, que é o grande vilão do consumo de água na casa. É usar a água da máquina de lavar para lavar pisos, fechar a torneira enquanto escova os dentes, banhos curtos, todas as regras que já conhecemos. Um grande incêndio atinge desde ontem a mata do Parque Estadual do Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O incêndio pode ter sido provocado pela queda de um balão. O clima seco, o calor e o vento têm dificultado o trabalho dos bombeiros. Pela manhã, 3 grandes focos de incêndio queimavam a vegetação do parque. De longe, era possível avistar a fumaça que encobria parte da cidade de Franco da Rocha. E de perto, dava para ver a força das chamas. As cinzas do incêndio atingiram até a capital paulista e chegaram a vários bairros da cidade. Olha o tanto de fuligem que está aqui no consultório, na garagem também está. O fogo começou na manhã de ontem. Segundo a polícia, um balão provocou o incêndio. 7 baloeiros foram detidos. Eles prestaram depoimento, pagaram fiança e foram liberados. O Parque Estadual do Juqueri está localizado no município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Possui cerca de 2.000 hectares e foi criado em 1993 para ajudar a preservar importantes remanescentes de cerrado.
e as áreas de mananciais do sistema Cantareira. Haviam muitos animais, né? A gente espera que muitos tenham conseguido fugir desse fogo, mas a gente já tem relatos de quem está passando por lá que tem muitos animais mortos no meio do fogo e já foram feitos o resgate de 2 animais silvestres que foram encaminhados pela Polícia Militar Ambiental. A todo momento chegam mais caminhões dos bombeiros para ajudar no combate a essas chamas. Agora a gente vê mais um veículo acompanhado de outro, porque é um trabalho incessante para ajudar a controlar o fogo e evitar que ele continue se espalhando ainda mais. Retornamos para cá no período das 10 horas, foi a hora que o fogo reignitou e está nessa proporção consumindo o parque inteiro. Bombeiros civis e voluntários da região passaram o dia ajudando a combater o fogo. Está sendo esse trabalho aí para vocês? Maçante, né? Não queremos que se alastre ainda mais e que perca também a vegetação aqui do parque, né? Pelo alto, 2 helicópteros da Polícia Militar apoiaram as equipes que se deslocavam por terra. Eles retiravam água de uma represa próxima para ajudar no combate às chamas. Nós estávamos nesse ponto ao lado da rodovia e rapidamente o vento acabou mudando de direção e olha só como o fogo chegou perto. Ele encontra esse mato seco que colabora para que as chamas se alastrem rapidamente. E essa combinação de tempo seco, ventos e vegetação seca, além de dificultar o controle das chamas, ajuda a provocar novos focos de incêndio. Entre a meia-noite e 5 horas da tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros já tinha recebido mais de 500 chamados na região. Até o final da tarde, cerca de 170 homens ainda estavam trabalhando na área atingida. A rodovia que corta a região teve o trânsito prejudicado pela fumaça, que podia ser vista de longe e se estendia por quilômetros. Nos bairros próximos ao parque, os moradores também sentiram os efeitos. Tá difícil, menino, olha, eu tô com mesmo de máscara, meu nariz está ardendo e os olhos então nem se fala. Olha, em toda a história do Juqueri, essa foi a primeira queimada que alastrou tanto assim, as outras não foi tão grande. No final da tarde, os bombeiros confirmaram a extinção dos principais focos de incêndio. Pelo menos 40% da vegetação foi atingida. Nós estamos falando de incêndio em vegetação e sempre há possibilidade de uma reignição. E nós estamos deixando dentro do parque um efetivo constante de cerca de 100 bombeiros, fora os voluntários que estão nesse local também. Então, de alguma forma, a gente não está deixando o parque. Vamos então agora falar ao vivo com o repórter Murilo Rincon, que sobrevoa neste momento a capital paulista, bem na região do Parque Estadual do Juqueri. Murilo, boa noite. Que trabalho desafiador para os bombeiros, né? Eles já conseguiram apagar totalmente as chamas? Boa noite, Milena, Augusto, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, totalmente ainda não, viu? Ainda é possível observar focos de incêndio aqui na região do parque. Os bombeiros continuam trabalhando na tentativa de conseguir apagar completamente as chamas. A região onde o fogo está se alastrando neste momento é de difícil acesso para viaturas, que acaba então dificultando o trabalho dos bombeiros. A suspeita é de que o incêndio que começou ontem tenha sido causado por um balão. O Parque Estadual do Juqueri, que fica na cidade de Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo, possui mais de 2.000 hectares e, segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40% da vegetação foi atingida. Não há registro de pessoas feridas e a gente segue acompanhando o trabalho por aqui. O piloto Marra e o cinegrafista Tiago estão com a gente para passar todas essas informações para vocês ao vivo. Murilo Rincon de São Paulo para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. E em Minas Gerais, os bombeiros chegaram hoje ao 14º dia de combate a um incêndio de grandes proporções na Serra Negra, em Patrocínio, no interior de Minas. Uma área de aproximadamente 560 campos de futebol já foi consumida pelas chamas. Alguns pontos de queimadas foram controlados durante a manhã, mas o forte calor durante o dia e os ventos ajudaram na formação de novos focos de incêndio na mata. A região é uma área de difícil acesso que complica o trabalho das equipes.
Os brigadistas contam com o auxílio de drones e helicópteros para combater o incêndio. Será que vem chuva aí para ajudar os bombeiros a combater tantos focos de incêndio? Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Gabriela de França. Gabriela, de volta. De volta, gente. Vocês viram aí, né, que as queimadas têm se espalhado aí em todas as regiões do Brasil. Inclusive, a gente tem imagens de satélite que dá para ver bem a nuvem de fumaça que foi, né, que é provocada por esses incêndios que estão sobre áreas aí do Mato Grosso, também do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Bom, essas queimadas têm se espalhado, né? Ainda é alto o risco de queimadas, assim, em grande parte do Brasil. A gente vê aqui o mapa vermelhão e porque tem falta de chuva. Muitas cidades do interior, aqui do centro-oeste, estão há mais de 90 dias sem uma gota de chuva. E sem chuva, a situação fica complicada. Os incêndios acabam se espalhando também em áreas do Cerrado e do Pantanal, como a gente vê aqui nas imagens. Esse parque, que fica no Mato Grosso do Sul, é uma reserva atlântica, tá? Foi totalmente destruído pelo fogo, fica na reserva Cisalpina. A gente já vê imagens agora da Chapada dos Guimarães, que entrou em emergência. Mais de 5.000 hectares de vegetação aí foram destruídas pelas chamas. A gente vê o trabalho aí do Corpo de Bombeiros trabalhando o tempo todo no combate às chamas. Gente, a situação é preocupante porque a massa de ar seco e quente continua com força atuando aqui em grande parte do Brasil. Chuva amanhã só nessas áreas aqui em verde, tá? No extremo norte, na costa leste do Nordeste e lá no sul do Brasil. Lá sim tem previsão de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, onde o clima é totalmente diferente do restante do país. Temporal, chuva forte, tempo mais fechado e temperaturas mais baixas também. Vamos lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, a tempestade vem acompanhada de raios e a máxima amanhã, a gente não passa dos 20 graus, com mínima de apenas 12 graus na quarta-feira. Enquanto isso, no restante do Brasil, o calor continua predominando, temperaturas aí na casa dos 30 graus para cima, chegando aos 38 em Palmas e Cuiabá, 32 graus em Fortaleza, São Luís e também no Rio de Janeiro. Na capital paulista, a temperatura sobe ainda mais durante a tarde, chegando aos 34 graus até quinta-feira. Tem alerta para baixa umidade do ar, aí, especialmente durante a tarde. A expectativa é que a gente tenha um refresco aí, uma chuva, uma queda de temperatura a partir de sexta-feira. Mas até lá, no decorrer dessa semana, eu vou te atualizando aqui no Rede TV News. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Depois de 5 dias cumprindo prisão temporária, o ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, deixou a cadeia. Gravações feitas no Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas mostram que ele negociava com lideranças da maior facção criminosa do país. Rafael Montenegro deixou a cadeia na manhã deste domingo. Ele e os subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias Jimenez foram presos na última terça-feira, suspeitos de negociar com integrantes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Rafael viajou para o presídio de Catanduvas, no interior do Paraná, para conversar com traficantes. É lá que está preso um dos líderes da facção, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Ele cumpre pena de 40 anos por tráfico de drogas e homicídios. Nas conversas, o ex-secretário promete levar os criminosos de volta para o Rio de Janeiro. Em troca, pedia que eles ajudassem a controlar a criminalidade e os confrontos entre quadrilhas. O ex-secretário sabia que as conversas eram gravadas, uma medida de segurança. Cara, assim, você deve ter conversado com o Claudinho, quando ele saiu daqui. Cara, o papo é o mesmo papo com ele. É o mesmo papo que ele tem com ele. A gente sabe que o comando você é o seu frente do comando. Ninguém tem expectativa que você vá para o Rio para largar a vida. A gente sabe, a gente tem consciência dos compromissos que você tem com os seus irmãos. É um cara que, porra, talvez você seja o cara mais importante que o secretário de Segurança Pública no Rio. O que acontece? Vocês têm a penitenciária federal, na verdade, assim, ele deve ter sido um mecanismo de combate ao crime, ele foi um estímulo ao crime, na verdade. Em outro trecho da conversa, o traficante reclama dos relatórios de inteligência que recomendam a permanência dele em presídios de segurança máxima. Montenegro promete mudar. Não é nem a hora de você ir, mas assim, aquela secretaria também, com todo respeito, tem que maneirar naquele relatório, naquele estado de inteligência, porque é um absurdo aquele estado de inteligência. O próximo relatório que o juiz da VEP receber é um relatório que eu vou confeccionar, não pelas informações que eu recebi, mas pela conversa que eu tive com você. Rafael Montenegro é investigado por associação ao tráfico e nega as acusações. Os procuradores não pediram a renovação da prisão temporária, porque, segundo eles, não existe risco do ex-secretário atrapalhar as investigações fora do cargo.
O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou o comandante da Polícia Militar do Estado, o coronel Alexander Lacerda. Ele estava à frente do Comando de Policiamento do Interior e foi tirado do cargo por indisciplina após realizar postagens nas redes sociais, convocando militantes para atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Lacerda também fez ataques ao Supremo Tribunal Federal. O regulamento da Polícia Militar proíbe que policiais da ativa promovam ou participem de atos políticos e partidários. Em nota, a Corregedoria da PM disse que está analisando o caso e que o comandante já foi convocado para prestar esclarecimentos. A Justiça Federal de Brasília negou o pedido do Ministério Público Federal para reabrir a ação penal contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A juíza Poliana Kelly Maciel rejeitou as acusações de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro e também considerou que houve prescrição dos supostos crimes e extinguiu a pena do ex-presidente e de outros acusados. Lula chegou a ser condenado na Justiça Federal do Paraná pelo então juiz Sérgio Moro, mas o Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações de Lula relacionadas à Operação Lava Jato, por entender que Moro agiu de forma parcial. Ainda cabe recurso. Uma cratera se abriu, engoliu e interditou a rodovia BR-319 na altura do quilômetro 16 no Amazonas. Imagens registraram o momento em que o asfalto cai. Esse é o único acesso que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia. Os pedestres estão se arriscando em uma passagem improvisada para ir de um lado ao outro da rodovia. De acordo com o DENIT, a suspeita é de que um curso d'água tenha fragilizado a estrutura da via. Em assembleia realizada hoje, trabalhadores da CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, decidiram entrar em greve a partir da meia-noite. Por isso, agora a gente volta a falar ao vivo com o repórter Murilo Rincon, que tem mais informações, continua sobrevoando a capital paulista. Murilo, será que tem acordo? Boa noite novamente para todo mundo que nos acompanha. Olha, a vida de quem vive aqui na capital paulista e depende dos trens como meio de transporte aqui na capital pode se complicar a partir de amanhã se essa greve realmente se confirmar. De acordo com o sindicato da categoria, se não houver acordo nas próximas horas, a paralisação deve ocorrer nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Cerca de 2.500 funcionários trabalham nessas linhas férreas diariamente. O anúncio da greve foi feito após patrões e empregados não chegarem a um acordo para a reposição salarial 2020, 2021 e 2021 e 2022. Os ferroviários também alegam que a direção da CPTM descumpriu o prazo estabelecido pelo Tribunal Regional do Trabalho para o pagamento do reajuste. A CPTM chegou a propor um reajuste que não foi aceito. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.479.000 pessoas se recuperaram da doença, 529.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 574.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou atrás na liberação das torcidas em jogos de futebol. Por outro lado, houve maior flexibilização em outros setores e atividades. A decisão de proibir novamente a presença de torcedores nos estádios veio depois de 2 jogos com público. Todo mundo assistiu, o Brasil todo assistiu. Foi matéria nacional. Na partida entre Atlético e River Plate pela Libertadores, houve aglomeração dentro e fora do Mineirão e muitos torcedores estavam sem máscara. 2 dias depois, o Cruzeiro enfrentou o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Prefeitura definiu novos protocolos, a fiscalização foi reforçada, mas a Guarda Municipal abordou mais de 1.000 pessoas sem máscara. Nós é que somos culpados. O prefeito é que achou que ia dar certo. E errou. Segundo a Secretaria da Saúde, os testes de Covid entregues pelos torcedores que foram aos jogos vão passar por uma auditoria e haverá um monitoramento dessas pessoas. Nós vamos conseguir, nas próximas 2 a 3 semanas, comparar o CPF de quem está internado, doente,
ou que testou positivo com o CPF de quem estava no estádio. Então, a gente tem como saber qual que vai ser o impacto dos dois eventos no perfil epidemiológico da pandemia. Para outros setores e atividades, a Prefeitura de BH anunciou novas flexibilizações. No comércio, não há mais restrições de horário. As academias podem voltar a funcionar aos domingos. E nos cinemas, o limite de público passou de 50% para 60% da capacidade. Nas escolas, o distanciamento entre alunos foi reduzido e as salas poderão ter o dobro de estudantes. Já as universidades foram autorizadas a retomar as aulas presenciais. Nesta faculdade, o retorno vai ser no começo de setembro. A gente entende que as instituições de ensino são locais onde há segurança. Por quê? Justamente porque existe uma facilidade no controle da aplicação dos protocolos. Jane está no 8º período do curso de Direito e comemorou a liberação. É realmente cansativo e acaba acomodando muito os alunos em casa. Eu fiquei muito feliz. Olha, essa edição do Rede TV News de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã, né? Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Boa noite.